Olá, eu sou Samuel Leite e esse é mais um episódio do Transformação Digital CBN. De acordo com um estudo da TR Soluções, uma empresa de tecnologia aplicada ao setor elétrico, a conta de luz deve ter um aumento médio de 14,5% no Brasil ao longo de 2021. Cada região deve ter uma variação de acordo com as empresas responsáveis pelo serviço de distribuição de energia elétrica. Por exemplo, na região Sudeste, estima-se que a alta seja de 13,1%, mas algumas empresas podem aplicar até 20% de reajuste dependendo dos seus custos. E para falar sobre aplicativos que ajudam a economizar energia, eu convidei Pedro Rio, que é CEO e cofundador da Clark Energia. Pedro, explica para os nossos ouvintes o que é o aplicativo que vocês desenvolveram e como é que ele funciona na prática. Fala Samuel, tudo bem? Prazer aqui estar com vocês nesse bate-papo. A gente fundou a Clark tem mais ou menos um pouco menos de 1 ano e meio, né? Então uma empresa super novinha. E a gente nasceu aí nesse contexto de conta de luz alta, né? Então, o Brasil ele viu um crescimento de preço da energia nos últimos anos. Esse ano aí, possivelmente, a gente vai ter reajustes altos também por causa da pandemia do Covid. E nesse mundo todo de preços subindo de energia, a gente pensou em como que a gente poderia empoderar um pouco mais o consumidor de energia elétrica, principalmente a pequena e média empresa ali, a tomar melhores decisões, porque o que a gente percebeu na faculdade, trabalhando no setor elétrico como um todo, é que energia parece muito receita de médico, né? Todo mês chega aquele papelzinho ali, você não entende nada, paga e vai para o próximo mês. Só que tem muitos segredos ali naquela conta e a gente está tentando empoderar o consumidor a entender esses segredos e tentar não necessariamente mudar ali o dia a dia dele, não necessariamente apagar a lâmpada, desligar o ar-condicionado, mas mudar a forma como ele é faturado, fazer com que a conta de luz dele venha mais barata por meio de informação, que é uma coisa que pouca gente conhece. Vocês se inspiraram efetivamente em outras tecnologias aplicadas fora do país? Ou foi algo muito de uma observação do dia a dia de vocês que motivou a criação do aplicativo? Cara, um pouco dos dois. A gente tem uma visão de tentar ajudar esse pequeno empresário no médio prazo, daqui a 1 ano começar a fazer isso com algumas contas maiores, daqui a uns 3, 4 anos começar a fazer isso com todo tipo de conta de luz, de ajudar esses caras no longo prazo com a compra e venda de energia. Isso a gente viu em outros países, né? Então na Europa como um todo, vários estados americanos, alguns países aqui da América do Sul, alguns países da Ásia, etc. O consumidor ele pode escolher livremente de quem comprar energia, por que preço, que tipo de fonte. Isso a gente chama de portabilidade da conta de luz. Ontem, inclusive, né, recentemente, no dia 10 de fevereiro, a gente teve a aprovação do projeto de lei da portabilidade lá no Senado, que agora está indo para a Câmara dos Deputados. Então, tudo indica que a gente vai poder trazer esse modelo para o Brasil e a Clark quer ser pioneira nesse sentido. Só que como eu ainda não posso vender e comprar energia para qualquer tipo de consumidor, e aí veio a segunda parte, por isso que eu falei que era um pouco dos dois. A primeira coisa é que a nossa visão a gente traz de fora do país, que é como se compra e vende e consome energia de forma mais empoderada, né? E de forma mais livre. A primeira parte que é, cara, como que a gente começa a entrar nesse setor, a gente trouxe de um aprendizado muito brasileiro. Que no Brasil existem uma série de tarifas de energia e muitas delas os consumidores nunca ouviram falar. Por exemplo, tarifa social, tarifa branca, tarifa ouro sazonal verde, tarifa ouro sazonal azul, etc. E aí o que a gente começou a perceber foi, deixa eu ajudar esse cara, enquanto ele ainda não pode comprar energia livremente, a mudar ali o enquadramento tarifário dele para ele poder ser faturado num preço mais barato. E vamos tentar criar um modelo de negócio que combina com essa pequena empresa no Brasil, né? Criar um modelo de negócio que é totalmente baseado em sucesso, que eu só vou ganhar se o meu cliente ganhar também. E a gente está tentando criar uma relação de ganha-ganha com essas empresas, empoderando elas ali a entender melhor a conta, reduzindo os custos delas, gerando um consumo mais consciente. Tudo isso baseado em dado. E a nossa ideia é tentar levar isso para o maior número de empresas possíveis aí nos próximos 2, 3 anos, para que o segundo passo depois seja aproximar o Brasil de outro país, de fato ajudando ele a comprar e vender energia. Como é que foi lançar ou desenvolver uma startup no meio de uma pandemia, né? De um evento global de proporções assim inimagináveis, incalculáveis? Como é que foi essa experiência de vocês
darem tração num negócio no meio desse caos todo que a gente viveu e está vivendo ainda. Isso é muito curioso, né? Porque as pessoas falam muito como eram as coisas antes da pandemia, né? E na Clark não existe antes da pandemia. A gente nasceu no meio da pandemia e muito disso fez com que a gente fosse mais digital, que a gente criasse processos de contratação totalmente digitalizados. Muitas das pessoas do nosso time a gente ainda nem conhece pessoalmente, só tivemos relações virtuais mesmo. Treinar essas pessoas foi um desafio muito grande. Outra coisa que foi um grande desafio foi que muitas das pequenas empresas no Brasil, infelizmente, tiveram que fechar as portas e eles são o nosso público-alvo, né? Então isso dificultou de alguma forma o nosso crescimento também. Por outro lado, a gente já nasceu adaptado para um novo contexto, né? Então a pandemia também acelerou muito a inovação dentro de casa. Então uma coisa que é muito legal é que a gente tem um processo de contratação totalmente digital e sem burocracia. Então a gente é uma das poucas empresas de energia do Brasil que ajuda o pequeno consumidor a economizar sem ele precisar pegar no WhatsApp para falar com ninguém ou ligar para ninguém. E a segunda coisa que eu acho que é muito legal também é que a gente conseguiu criar um modelo de negócio muito adaptado para o contexto que cada vez mais a gente vai viver, né? Que é um contexto de corte de custo, de olhar para a performance da minha pequena empresa. Então, como o nosso modelo de negócio é totalmente baseado em sucesso, isso acabou ganhando uma força muito grande nesse contexto de corte de custo, retomada econômica, e isso também ajudou o nosso crescimento. Então, no primeiro ano, a gente nasceu em 2020, né? No meio da pandemia, a gente montou um time, hoje está com 14 pessoas, e a gente conseguiu, ao longo desse ano, chegar em 550 clientes, que são todos pequenas e médias empresas da região aí do Nordeste e de São Paulo. Acho que a pandemia ela teve as suas dificuldades, que fez a gente se adaptar, mas principalmente ela trouxe para a gente, né? A pandemia como um todo foi algo muito complexo e trouxe muita coisa ruim para o Brasil e para a humanidade como um todo, mas para a gente também forçou um lado positivo, que foi a gente se modernizar e criar modelos de negócios novos, digitalizar o processo e criar uma experiência um pouco melhor para o nosso cliente, né? Você mencionou na tua fala que vocês hoje têm uma carteira de clientes que é espalhada pelo Brasil, mas, digamos, com uma forte atuação aí no Nordeste e aqui no Sudeste. Sim. Eu queria entender um pouquinho mais se o fato de vocês terem nascido fora, digamos, desse eixo tradicional de desenvolvimento de empreendedorismo no Brasil, que transcende ali entre Rio e São Paulo, flerta um pouquinho com Florianópolis, né, com outros estados, mas não tem uma cena que é até, de alguma forma, até meio incongruente, né? Porque se a gente pega Recife, por exemplo, é um polo de inovação absolutamente incrível. Queria entender como é que foi a gênese do desenvolvimento do negócio de vocês, atuando num outro estado, e se isso interferiu de alguma forma ou se não, isso já hoje em dia não é mais elemento aí de dificuldade ou barreira de entrada para quem quer empreender com tecnologia. Eu acho que um pouco dos dois também. Eu acho que eu vou ficar sempre em cima do muro, né, Samuel? Mas a gente, assim, dando um passo para trás, a gente nasceu com ex-alunos da Universidade Federal da Bahia. Eu sou ex-aluno lá da UFBA, comecei estudando engenharia e me formei no curso de tecnologia. Meu primeiro sócio também era da área de tecnologia lá da UFBA. Alguns dos nossos primeiros funcionários foram também alunos da UFBA. E, naturalmente, a gente criou a tecnologia primeiro lá, porque a gente conhecia muito cliente lá. A gente entendia muito sobre os processos da Coelba lá, né, que é a distribuidora de energia lá do estado da Bahia. Então foi natural para a gente que o nosso MVP fosse lá. E como a gente tinha a capacidade de tirar do 0 para 1, né, eu acho que o primeiro estágio da startup ali, de tirar do 0 e criar alguma coisa, tem que ser onde você tem a maior capacidade de fazer isso rápido, com o menor custo possível, né? E para a gente isso foi na Bahia e eu acho que em qualquer lugar seria bem válido. No momento que a gente validou a tecnologia, eu acho que a gente teve que trazer para São Paulo, sabe? Eu acho que São Paulo ainda é um lugar onde os fundos de investimento, de venture capital, olham bastante a nossa relevância. Ainda é o maior mercado do Brasil. É um mercado muito early adopter também, né? Então, você tem muitos clientes que gostam de produtos digitais. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Dá sim para nascer em qualquer lugar, mas ainda tem um pouco disso do quem ainda é relevante aqui no Sudeste. Porque dominar o mercado do Sudeste é levantar uma bandeira de que a gente quer fazer algo grande. A gente nunca vai deixar de olhar para todas as regiões do Brasil. A gente quer muito poder ajudar pequenas empresas em qualquer lugar, mas ainda tem sim uma coisa de se aproximar dos fundos aqui, se aproximar dos investidores, poder ganhar o mercado de cá para poder, a partir de cá, conseguir dominar outras regiões. Então, um pouco dos dois, Samuel. Dá para nascer em qualquer lugar, mas eu acho que a influência em São Paulo ainda é muito importante no mundo de venture capital de startup.
Voltando um pouquinho para o aplicativo, né? Eu queria entender um pouco sobre a ferramenta. Vocês estão num momento onde ele está exclusivo, digamos assim, para pessoas jurídicas, para empresas, ou ele pode ser usado por qualquer tipo de usuário, inclusive para residências? Como é que ele está hoje? Qual é o momento atual do aplicativo? Nosso aplicativo ele é um sistema de gestão de fatura, tá? Então você baixa ele, integra a sua conta de luz nele, com poucas informações ali a gente já consegue plugar direto nos dados da distribuidora, da Coelba, da Enel e tal, e a partir dos dados da conta de luz ali a gente consegue gerar inteligência. O app gratuito, qualquer pessoa pode usar, você pode usar ele para copiar o boleto da sua conta de casa ou da sua loja. A gente até sugere para os nossos clientes que use ali como um ambiente que você coloca todas as contas no mesmo lugar e facilite o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente tem cliente que tem 2, 3 lojas e tem a conta de luz de casa. Aí ele coloca todas ali no mesmo lugar, porque ele pode abrir o app, copiar os boletos, pagar com mais facilidade. Mas para economizar na conta de luz, infelizmente, a gente ainda não tem uma solução para residencial. Então, nossa solução hoje é exclusiva para pequena e média empresa. Então, você pode até baixar o app para sua casa, mas na hora que você for fazer um diagnóstico de economia, que é a nossa principal funcionalidade lá, vai dar um cálculo dizendo que não vai valer a pena. Então, para a pequena empresa é baixar, integrar a conta, simular a economia. Se der um saldo positivo, a gente consegue ajudar. E o que é esse simulador, né? Como eu comentei no começo, tem várias tarifas de energia no Brasil. O que a gente faz nossa inteligência artificial, ela pega seus dados de consumo e coloca em outros enquadramentos. Então, se você não está na tarifa convencional, a gente vai simular a tarifa branca. Se você está na tarifa convencional, a gente vai simular o grupo A. E aí, quando a gente cruza todos esses dados e todas as possibilidades, a gente fala, você está na tarifa correta ou não, e se não tiver, a gente pode te ajudar a economizar com uma migração tarifária e a gente só vai ficar com uma parte da economia. Então é assim que o jogo funciona para a gente. A gestão de fatura funciona para todo mundo, mas a economia mesmo, a gente só tem produto para pequena empresa. Perfeito. A minha segunda pergunta a respeito disso seria justamente sobre o modelo de negócio de vocês, né? Como é que funciona a questão da monetização do negócio aí da startup. Mas você já me deu indícios aí, na verdade é um percentual do desconto que o usuário vai ter em razão da aplicabilidade da ferramenta, né? Exatamente. Quando o cliente contrata a gente, ele não paga nada. Não tem nenhum investimento, nenhum custo fixo, nada. Ele está contratando um consultor digital, né? Está contratando um aplicativo que vai analisar se tem uma tarifa mais barata e vai fazer a migração para ele. Então, na prática, a gente vai pegar alguns documentos daquele cliente, geralmente contrato social, identidade. A gente vai fazer um estudo, por exemplo, se a tarifa branca, que é uma tarifa super recente, vale a pena ou não para esse cliente. Se tudo der certo, a gente aplica esses documentos na distribuidora de energia, a CPFL, a Enel, a Coelba, a Light, e a partir de 60 dias no máximo, de 30 a 60 dias, esse cliente já está economizando. E aí a gente vai ficar com apenas 30% da economia dos 12 primeiros meses. Então a gente fica com 30% da economia do primeiro ano. E a gente prova isso para o cliente todo mês. Então quando a conta de luz dele chega, ele recebe um relatório automático mostrando para ele, comparando, né, o consumo dele antes e depois da Clark, né? Então vamos supor que ele consumiu 1.000 kWh. Se ele tivesse, por exemplo, na tarifa convencional, ele estaria pagando R$800. Como a Clark colocou ele na tarifa branca, ele começou a pagar 600. Essa economia aí, vamos supor que foi de R$200, a gente fica com 30%. Então, todo mês a gente captura 30% da economia e o cliente tem 70% da economia líquida para ele. E a partir do 13º mês, ele não me paga mais nada, fica com a economia toda para ele lá. Perfeito. Bom, segundo a Abraças, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, existe um entendimento que parte desses órgãos inclui valores indevidos no cálculo da conta de desenvolvimento energético, né? O cálculo que a nossa produção levantou aqui é que, em média, pelo menos 3 a cada 10 empresas estão com a tarifa de energia errada. Como é que a gente consegue descobrir se isso está acontecendo realmente com a conta de energia? Como é que funciona isso na prática? Cara, a conta de luz infelizmente, né, ela é caixa de segredos, assim, e ninguém entende muito, e não é culpa do cliente, né? Porque diferente, por exemplo, de banco, que você está tratando de dinheiro ali, que é uma coisa super tangível, quando a gente fala de conta de luz, a gente está falando de energia, né? Que é um assunto super complicado. E as pessoas não entendem muito bem os conceitos de demanda contratada, energia ativa. E não é para entender, né? É algo muito difícil e a distribuidora deveria fazer um papel educacional muito mais forte. Então, na prática, as pessoas perdem dinheiro basicamente por algumas formas, né?
A primeira é por estarem enquadradas na tarifa de energia errada. E aí a distribuidora ela não tem um papel educacional muito bom, então ela não te informa que você poderia estar enquadrado em uma outra tarifa que seria mais barata para você, porque ela não tem os estímulos certos para fazer isso. Então essa é a primeira coisa. Então se, por exemplo, existe essa tarifa branca que eu comentei bastante, que ela deixa a energia, ela tira a sua energia de um preço fixo e leva para um preço horário, que deixa a energia mais barata de dia e mais cara à noite. Então, para quem funciona no horário comercial, dá para gerar ali até 20%, 25% de economia, dependendo do estado que você está. Esse tipo de informação não chega muito na ponta. Então, essa é a primeira caixa. A segunda caixa é uma caixa meio de impostos ali. Aí tem uma discussão até mais complexa de como esses impostos são aplicados, se deveria incidir da forma que incide. E a nossa visão é que existe uma discussão muito, muito complicada ali rolando no Supremo sobre esse assunto, mas a gente acha que sim, tem erro aí sim e que deveria ser faturada de outra forma, mas essa é uma discussão complicada e tem algumas pessoas fazendo alguns processos aí para tentar recuperar esse ICMS e outros tipos de impostos, mas é um pouco mais difícil. E a terceira e última forma é, de fato, atuando no mundo físico, né? Então é você mudar equipamento, atualizar seu maquinário, trocar lâmpada, e aí é um mundo já que envolve investimento, seja para você trocar um ar-condicionado ou para construir um sistema de energia solar e tudo mais. Na verdade, faltou só um quarto e último momento, né, que é aquele que eu falei lá no futuro, que a gente também quer ajudar essas pessoas a comprar energia de uma forma mais eficiente, porque leilão de energia hoje é um negócio que desperdiça bastante dinheiro aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é a primeira caixinha lá. Vamos ajudar o cara a escolher a melhor tarifa de energia. E aos poucos a gente vai tentando ajudar esse consumidor com essas outras caixas também. Mas a gente calcula até mais, tá, Samuel? A gente acha que 6 a cada 10 empresas estão com algum problema tarifário. Uau! Nossa, isso é impressionante. Vocês têm previsão aí no roadmap de vocês de quando é que essa ferramenta... Porque eu tô imaginando os ouvintes desesperados agora. Meu Deus do céu, como é que eu faço para diminuir minha conta? Mas enfim, pro ouvinte, digamos, que não tem uma empresa, que tá preocupado com a sua conta pessoa física, existe alguma coisa no roadmap de vocês pro desenvolvimento dessa tecnologia pessoa física ou ainda não há uma previsão para lançamento dessa feature na ferramenta? Ainda não, infelizmente, a gente ainda não tem um produto que, de fato, entrega um resultado fácil para a pessoa física. Hoje, para você economizar dentro da casa, realmente envolve um esforço no mundo físico ali, né? De tomar um banho mais curto ou desligar o ar-condicionado, que não é uma coisa que a gente acha que dá para escalar com uma certa facilidade. Então, a gente acha que o mercado residencial vai ter uma disrupção se a gente conseguir aprovar o projeto de lei e a gente, de fato, conseguir permitir que o residencial compre energia livremente. Então, a gente acha que o momento certo para ajudar esse residencial vai ser ali perto de 2025, mais ou menos. Que é mais ou menos quando a gente espera que esse cara tenha a mesma liberdade que um cara tem lá no Reino Unido, por exemplo, de escolher qualquer fonte de energia. Então, o nosso roadmap é um pouco mais de médio prazo quando a gente fala de residencial, médio e longo prazo. No curto prazo, de fato, a gente ajuda qualquer tamanho de pequena empresa, não são só empresas com contas relevantes assim, de energia. Qualquer conta aí acima de R$150, R$200, até R$100 mil mês, a gente consegue ajudar. E a contratação é muito simples, assim, né? Ou baixa o app, conecta a conta e faz o diagnóstico, ou pelo próprio computador, pelo site lá da Clark, você consegue ter um diagnóstico rápido também. Pelo computador aí você vai gastar 5 segundos para ter um diagnóstico, e pelo aplicativo, como vai ter que baixar e criar um usuário, vai gastar 1 minutinho, sabe? Então, rapidinho, vale o teste, baixa aí o app ou faz o diagnóstico no site. Vale super o teste rápido para ver se você pode economizar, porque às vezes R$1.000 no mês ali vai fazer toda a diferença, né? Quando sobrar no caixa da empresa. Seguramente. Você mencionou rapidamente, mas eu acho que seria legal até para a gente dividir com o nosso ouvinte, enfim, com a nossa audiência. Quais são hoje os maiores vilões aí, digamos assim, pensando no consumidor comum, né? No usuário final, na pessoa física, de consumo de energia? O que a gente pode dar de dicas simples que possam eventualmente estar ajudando? Não, a gente não vai ter esse save aí de R$1.000, mas R$10 já ajuda. O que a gente tem de dica aí? Falando de eficiência energética como um todo, para qualquer tipo de consumidor, a primeira análise que a gente tem que fazer é quais são os equipamentos que mudam a temperatura, seja para frio ou seja para calor. Porque essa é uma das coisas mais ineficientes que existe, assim. Então, a gente gasta muita energia para esfriar ou esquentar alguma coisa. Então, um olhar mais detalhado ali sobre ar-condicionado, geladeira, câmara fria ou aquecedor elétrico, né? Tudo que esquenta ou esfria geralmente gasta muita energia. Então, numa casa,
Geralmente os vilões são chuveiro elétrico e ar-condicionado, e aí numa empresa, geralmente os vilões são câmara fria, ar-condicionado, coisas um pouco mais industriais e maiores. Sempre fica de olho sobre isso, o que faz a gente até pensar, né? Porque antigamente, quando a gente era um pouco mais novo, né, Samuel? A galera gritava lá do segundo andar da casa, lá, né? Desliga a luz, que eu não sou sócio da Light, né? E essa frase hoje já não faz mais tanto sentido, porque as lâmpadas já são muito mais eficientes, né? E elas afetam muito pouco a conta. Então hoje a frase deveria ser desliga o ar-condicionado ou diminui o tempo de banho, que eu não sou sócio da Light. Muito bem. Pedro, dá por gentileza os links, como é que a gente faz para poder baixar o aplicativo? Ele tá em ambas as plataformas, enfim. Dá um overview aí pro nosso ouvinte, como é que faz para conhecer o trabalho da Clark aí. Assim, se a sua empresa aí funciona em horário comercial, geralmente tem ar-condicionado, ou seja, tem uma conta de luz relevante, provavelmente a gente consegue economizar até 30% da sua conta de luz. Então, a nossa média hoje está na casa dos 10%, mas a gente tem empresas economizando de 5% até 30% na nossa carteira de clientes. E tudo isso sem nenhum investimento, nenhum custo. Para contratar a gente ou simplesmente só para fazer um diagnóstico, é só entrar no site lá, clark.com.br, é C-L-A-R-K-E, Clark, fazer o diagnóstico no computador ou baixar o app no celular, conectar a sua conta de luz lá da sua empresa e também fazer um diagnóstico. Um diagnóstico super rápido. Se quiser e gostar, pode contratar a gente de forma digital também, não precisa nem falar com ninguém, mas se tiver dúvida, é muito fácil também achar o nosso WhatsApp no aplicativo ou no site, né, no computador, e poder também tirar dúvida com o nosso time de engenharia, que é apaixonado por cliente. A gente está doido para dividir um pouco desse problema de vocês com a gente, para a gente ajudar vocês a economizar. E chega de ser sócio da distribuidora, né? Vamos ser sócios nós dois aí. Vamos nós juntos economizar e transformar a energia em uma coisa mais consciente e economize mais dinheiro para a gente colocar energia naquilo que realmente importa, que é o nosso pequeno negócio, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista bacana que a gente fez hoje. Ela teve um objetivo especial, que foi dividir com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, as possibilidades da gente conseguir economizar nesse tempo tão complicado que a gente está vivendo em razão da pandemia e de todas as complicações econômicas que elas nos trouxe. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.